Estava vendo que você estava falando sobre carboidratos, lipídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A, né? Estava falando com o Francisco daí, vocês. Então, crianças, aula passada a gente falou sobre as propriedades interatômicas, né? Falamos de isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, falando de tudo isso, não foi? Ficou da gente concluir a parte de continuação dos modelos, os chamados modelos atuais, né? Esses modelos atuais está relacionado aí a novas teorias sobre os átomos, sobre a relação de átomo, enfim, tem novo estudo a ser relacionado, com novos modelos, com novas diretrizes vinculadas aí ao aperfeiçoamento da física especificamente. Só que antes de eu falar sobre isso, eu queria praticar com vocês um pouco do que foi falado na aula passada. Eu vou espelhar para vocês aqui um material que eu baixei rapidamente, né, do nosso livro, da página 154, quem quiser acompanhar no livro pode ficar à vontade, para a gente poder debater algumas questões, tá, em relação aí às propriedades, né? Vocês já estão vendo aí? Já está aparecendo para vocês? Já, sim. Então, tem aqui uma estátua, né, uma estátua de mármore, né? Para quem não sabe, o mármore é essa estrutura com esse nome aqui, com essa simbologia, carbonato de cálcio, né? Então, nessa atividade da página 154, dá essa estatuazinha para a gente poder trabalhar as questões, né? De 1 a 6. Então, vamos lá. Ele pede para a gente escrever na primeira questão os nomes e os símbolos de cada elemento químico presente aí no carbonato de cálcio. Então, veja só. Vou escrever aqui em cima, vou mudar de cor para não ficar o vermelho muito. Vou botar um azul. Então, nós temos o cálcio, que é o Ca. Vocês viram isso daí com o dos anjos, não viram? Vocês viram com o dos anjos, os elementos químicos. Nós temos o carbono, que é o C. E nós temos aí o oxigênio. Simples essa questão, né? É só que aqui a gente coloca a simbologia e o nome dos elementos presentes naquela forma do carbonato. Qual o número total de átomos, tá? O número total de átomos presentes na sua fórmula. Veja só. Átomos. Então, no caso aqui, ó, eu tenho um átomo de cálcio. Eu estou vendo as quantidades. Tá vendo aqui, ó, né? Ó, olhou para a formulazinha. Eu tenho um átomo de cálcio, então só é um. Eu tenho um átomo de carbono, também só é um. Mas eu tenho quantos de oxigênio? Eu tenho 3. Tá vendo, ó? Eu tenho 3 átomos de oxigênio. Eu estou falando de átomos, não de elementos, tá? Se fosse elementos, aí era outra coisa. Né? Eu estou falando dos átomos, especificamente. Átomo, quantidade que eu tenho desses elementos. Na terceira, qual o elemento químico na fórmula é essencial para a formação e desenvolvimento dos ossos? Fácil, né? A gente vê muito aí nas propagandas, né? Aqueles calcitran, né? Fazendo aqui a propaganda, mas o calcitran é um, né? Que eu vejo muito passar sobre isso, a deficiência do cálcio nos ossos, né? Causa aí a osteoporose, que é uma doença vinculada às mulheres. Então, vocês, mulheres, né? Comecem a utilizar, fazer uso de cálcio. Cuidado com o exagero, tá? Tem gente que exagera a dose. Eu me lembro que a mamãe, ela falava muito disso, né? De triturar a casca de ovo, né? Põe a casca de ovo para secar, tritura no liquidificador e joga o pozinho na casca de ovo no alimento. Nosso corpo consegue absorver aquela quantidade, né? E ela não é exagerada assim. Então, dá para suprir aí essa necessidade com a falta de cálcio. Então, dá para a gente responder, né? Dá para responder o elemento aqui que corresponde aí ao desenvolvimento da formação dos ossos, é o cálcio. Mas eu vou abrir bem aqui um parêntese do magnésio também, tá? O magnésio também é importante, não é só o cálcio não, tá bom?
Não é só o cálcio, não. As pessoas pensam, é só o cálcio. Não, o magnésio também tem a sua importância. Um exemplo de onde eu posso encontrar o magnésio é em leguminosas de folhagem verde, como a couve, né? Como, deixa eu ver outra, o próprio brócolis, enfim, são verdes, tem a presença do magnésio. Tá? Ah, o menino falou, vou tomar lei de magnésio. Não tome demais, viu? Pelo amor de Deus. Lei de magnésio, ele é laxante também, tá? Então, vai te causar um probleminha aí. Não tome só por tomar, só se for necessidade. Na quarta questão, qual é o elemento químico cuja diferença, a deficiência, provoca a osteoporose? É o cálcio. Tá? O principal é o cálcio. Então, na mesma relação do formador, o cálcio é que vai fazer falta. Cite um alimento rico em cálcio. Eu vi alguns. Linhaça. Por exemplo, linhaça era aquelas sementes da moda, né? Não, eu tenho que tomar, farinha de linhaça, ela é riquíssima em cálcio. Então, quem tiver aí com deficiência de cálcio, né? Os mais idosos, principalmente, então vocês podem até indicar para os avós, enfim, né? Tem a linhaça é uma delas, ok? Tem mais, tem outros, mas o que eu lembro aqui é da linhaça. Na sexta questão, do carbonato de cálcio, temos dois íons, o cátion, que é o Ca2+, e temos o ânion, CO3 2-. Então, aqui nós fazemos até uma chamada relação de fórmula química, não é? Vamos fazer aqui a relação de fórmula química. A fórmula química desse sal, que daí é um sal, é pegar o cálcio, que tem essa carga 2+, e reagir ele com o carbonato, que tem essa carga 2-. Aqui em cima, nós vimos, inclusive, aproveitando isso daqui, nós vimos que a relação da descoberta das partículas subatômicas, prótons e elétrons, foi justamente para identificar a neutralidade da molécula. Dalton não falava isso. Dalton dizia que era uma esfera maciça indivisível. Porém, quando houve a descoberta desses novos elementos, no caso aí as partículas subatômicas, indicou que o átomo é eletricamente neutro, porque nós vimos que na aula passada eu falei sobre isso, que a quantidade que eu tenho de prótons é a mesma de elétrons, especificando aí a neutralidade. Então, a quantidade que eu tenho de positiva vai ser a mesma que eu tenho de negativa. Lembram disso? Falei disso na aula passada. Então, na troca aqui, não vai haver a necessidade, quando se fala de fórmulas químicas, nós fazemos as trocas de carga para poder justamente neutralizar, fazer com que a somatória dessas cargas seja igual a zero. Então, não há necessidade de eu fazer essa troca. Por quê? Porque a numeração aqui é a mesma. A diferença qual é? O sinal positivo e negativo. Então, se eu somo mais 2 com menos 2, vai ser igual a zero. Então, se é zero, a molécula é neutra. Por isso que vocês veem a formulazinha molecular do carbonato de cálcio desse jeito, sem nenhum número aqui aparente, apenas a molécula representada. Então, aqui ela está neutra, né? As suas cargas foram neutralizadas. Então, nós temos essa relação. Tudo bem? Vocês estão calados? O que foi? O que foi que houve? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou falando rápido demais? Me chamaram a atenção que eu falo rápido demais. Então, por favor, se eu estiver falando rápido demais, me chame a atenção. Eu tô calada, tá normal. Eu tô vendo o livro. Ah, tá bom. Tudo bem. Que vocês interagem muito, né? A turma que interage muito. Então, quando vocês estão assim, sem interagir, eu fico preocupado. Mas tudo bem, tá? Vamos prosseguir aqui. Conhecendo os números atômicos e os números de massa de cada elemento, então ele coloca aqui pra gente, né? Colocou do cálcio, que é o número atômico aqui dele de massa é 40 e o atômico é 20. Colocou aqui do carbono, que é 12 e o número atômico é 6. E colocou do oxigênio 16 e 8, né? Ele pede para determinar. A gente vai ver o que está pedindo lá do outro lado, tá? Deixa eu vir para cá. Ele quer saber aqui o número de prótons e nêutrons e elétrons em cada átomo do elemento carbono, cálcio e oxigênio. Vamos voltar ali, né? Vamos voltar? Porque eu escrevi eles lá. Então, ele quer saber prótons, nêutrons e elétrons. Então, vamos ver. Prótons, nêutrons e elétrons. Tem a formulazinha, aquela formulazinha que vocês conhecem, A é igual a Z mais N, lembra disso? A é igual a Z mais N. Aí vocês lembram do que foi falado na aula passada, aquela formulazinha para ser utilizada.
Então, nós podemos trabalhar diretamente com ela. Então, vamos lá para o cálcio. Vamos começar com o cálcio. Cálcio. Qual é aí a massa do cálcio? É 40, né? A massa do cálcio é 40. Obviamente, esse cálcio vai ter um número atômico, que é a quantidade de prótons, 20. E eu pergunto a vocês, quantos elétrons ele tem? Se ele tem 20 prótons, ele vai ter quantos elétrons, hein, crianças? 20 prótons, quantos elétrons ele tem? 20, né? A Andressa disse 20, o Gabriel também está dizendo 20. É a mesma quantidade, não é isso? Então, são 20 elétrons. Diferente se ele estiver na forma de íon. Muito cuidado quando estiver na forma de íon. Então, o carbono, a massa dele é 12, o número atômico dele é 6. Obviamente que ele tem 6 prótons e, consequentemente, ele vai ter quantos elétrons? Também 6. Não é verdade? Vamos lá para o oxigênio. Tá ficando meio tortinho porque o meu espaço está torto, tá? Eu estou escrevendo aqui na mesa e ela está andando. Então, vocês conseguem visualizar normal, né? Então, A aqui vai ser quanto? 16. O Z, que é a mesma quantidade de prótons, é 8. Né, ó? Então, nós temos aí 8 prótons e nós temos 8 elétrons. 8 prótons, 8 elétrons. Mas faltou, professor, a quantidade de nêutrons, né? Faltou quantos nêutrons eu tenho aqui, professor? Quantos nêutrons eu tenho no cálcio? Vocês nem me lembraram isso, né? Eu ia passar direto. Quantos nêutrons eu tenho aqui? Como é que eu sei, professor? Só fazer aqui a diferença, olha. Não precisa nem usar a fórmula, não. Olhou a simbologia do átomo, faz a diferença aqui, ó. Faz a diferença aqui quanto é 20. Então, eu tenho 20 nêutrons aqui, ó. 20. No carbono, eu tenho quantos nêutrons? Eu tenho 6, né? Eu tenho 6 nêutrons no carbono, tenho 6 nêutrons. E quantos eu tenho aqui? Quantos eu tenho no oxigênio? Eu vou ter 8, não é não? Eu tenho 8 porque eu fiz a diferença, né? Eu faço a diferença aqui e a somatória vai corresponder às quantidades. Então, simples assim, respondida a letra A. Vamos para a letra B. O número de elétrons presentes nos íons cálcio 2+, e no íon oxigênio 2-. Então, veja lá. Vamos lá. Vamos por partes. B. Aí ele está falando de íons, né? Quando você está falando de íons, ele fala de cátion e fala de ânion. Não é não? Só você lembrar da minha música Ânion Solitário. Lembra da música Ânion Solitário? Quem é que lembra da minha música? Ninguém lembra. Meu Deus, eu cantei para vocês. Ô, professor, por que o senhor foi colocar... Não entendi. Por que eu fui colocar o quê? Distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Eu não gosto muito desse assunto. Não lembro se o senhor cantou. Eita, João, você não lembra? Longe de um cátion há mais de uma semana. Toquei no ukulele. Ah, lembrei. Pois é. Você viu, ó? A Giovana achou minha música fofa. Obrigado, Giovana. Então, vamos lá. Eu vou ter que chegar nisso, Joana. Não tem para onde fugir, tem que chegar nisso. Então, o cátion, ele tem a carga positiva. Então, significa dizer que ele está perdendo. Só que ele está perdendo o quê, gente? Ele perde elétron, não é isso? O ânion tem a carga negativa. Então, ele está ganhando. Veja que aqui é o contrário, tá? É o contrário aí, viu? Isso, elétrons, tá? Esse Ezinho é de elétrons, tá? Ele está ganhando, um perde, outro ganha elétrons. Então, o cálcio, ele está assim, o cálcio é 40, 20, mas ele está bem aqui representando esse 2+. Na simbologia, está indicando que ele está perdendo 2 elétrons. Então, o número de elétrons que eu tenho nesse cálcio, não esquece disso, olha, Z igual a P, que é igual a E. Crianças, outra coisa, prótons e nêutrons não saem do núcleo. Repetindo, prótons e nêutrons não saem do núcleo. Então, as quantidades vão ser as mesmas. Quantos prótons eu tenho? Eu tenho 20. Eu tenho 20, né? Mas eu estou perdendo 2 elétrons. Se eu tenho 20 prótons no átomo normal, neutro, eu tenho 20 elétrons. Mas no átomo com a formação iônica, especificamente um cátion,
Ele está perdendo 2, então eu tenho quantos elétrons aí? Eu tenho 18. Aqui eu vou ter 18 elétrons. 18 elétrons, eu perdi 2, tá bem aqui, ó. Perdi 2, então 18 elétrons. O outro elemento é quem? É o oxigênio, que é quanto? Eu esqueci, tem que olhar. Esqueci a formulazinha, é 16,8, né? Pronto. 16, 8 aqui, mas ele está formando um ânion, tá vendo, ó? Um 2 negativo. Esse 2 com a carga negativa indica que ele está ganhando 2 elétrons. Então, se ele tem 8 ops, bem aqui, ó, a representação de quem? Do número atômico e dos prótons, e, consequentemente, dos elétrons. Então, se ele tem 8 elétrons, né, por sua natureza, e ganha mais 2, então ele ficou com 10, não? Então, são 10 elétrons que o íon oxigênio tem, e são 18 elétrons que o íon cálcio vai possuir, porque o cálcio é um metal, forma cátion. O oxigênio é um metal, forma ânion, e nós temos aí a representação dessa estrutura. Tudo bem? Understand? Alright. Letra C. Vamos para C. O número de elétrons presentes no ânion carbonato. Agora aqui engrossou o caldo, né? Ó. Ele quer saber o número de elétrons existentes no carbonato. Na letra C. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela bem aqui, porque eu vou precisar de espaço para as outras questões. Então, vou botar a letra C bem aqui. Então, ele quer que a gente diga o número de elétrons do carbonato. Veja que o carbonato ele tem essa carga negativa. Então, ele é um ânion, não é? Ele tem essa carga negativa. Vamos mudar de cor para ficar mais interessante. Eu tenho 2 elementos aqui. Né? Eu tenho átomos de carbono, tenho um átomo de carbono e tenho 3 átomos de oxigênio. Consequentemente, eu posso fazer a relação vinculada a eles. Então, o carbono ele tem um número atômico. O número atômico do carbono qual é? É 6, né? Então, ele tem um número atômico 6. Eu pergunto a vocês, quantos carbonos eu tenho aí no carbonato, no CO3? Eu só tenho 1. Então, se eu multiplicar por essa quantidade, vai ser a mesma, né? 6 vezes 1 é 6. Ok. Vou lá para o oxigênio. O oxigênio, ele tem um número atômico, nós temos ele bem aqui, ó. É 8, né, ó? É 8. Mas eu vou olhar para o carbonato e vou ver que eu tenho 3 átomos de oxigênio, não tenho? Tá bem aqui mostrando, ó. Tenho 3 átomos de oxigênio. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar essa quantidade pelo seu número atômico. Então, eu vou botar um 3 aqui, ó. Botei um 3 aqui. Né, ó? Então, consequentemente, eu vou ter aí 24 oxigênios, porque eu tenho 3, né? Eu vou ter 24 oxigênios. Vou colocar bem aqui, ó. Tranquilamente. Então, tenho aqui o número atômico do carbono e tenho aqui o número atômico dos 3 oxigênios, que é 24. O que é que eu faço? Como eles estão se unindo, eu vou ter que fazer uma somatória. Eu vou somar aqui, ó, essa simbologia de somatória, né? Então, eu vou somar os números atômicos do carbono e dos 3 oxigênios. Então, vai ficar 24 mais 6. Então, 24 mais 6 dá quanto? Dá 30, né? Vai dar 30 elétrons. Acaba aqui? Não. Por quê? Porque ele está dizendo para a gente, bem aqui, com essa representatividade, que o carbonato está ganhando 2 elétrons, né? Por que eu coloquei 30 elétrons logo? Por que eu coloquei 30 elétrons logo? Por esse mesmo fator de Z ser igual a P e ser igual a E. Porque o que eu encontrei aqui, na verdade, foi a quantidade de prótons, né? Que é justamente o número atômico. Né? Encontrei aqui a quantidade de prótons. Vou até apagar esse E para ficar mais exato. Vou colocar bem aqui, não é isso? Só que aqui ele indica para a gente que ele está ganhando 2 elétrons. Ele ganha 2 elétrons, né? Está ganhando 2 elétrons aqui. Então, consequentemente, se eu tenho 30 já no normal, com esses 2, né?
eu passo a ter aqui, de fato, 32 elétrons. E acabou a letra C. Vocês viram isso com o dos anjos? Viram, ele falou para mim agora, nesse minuto aqui no privado, que falou isso daí para vocês. Né, nessa questão de verificar as cargas com os ânions, né? Quantidade de elétrons de ânions. Tem outra maneira, eu acho outra maneira um pouco mais confusa, onde você vai pegar a carga, né? Vai igualar a carga com o valor da somatória dos números atômicos dos elementos formadores, e aí você encontra esse valor, né? Eu acho um pouco mais confuso, só mais fazer essa relação de somar distintamente os dois elementos formadores e no final somar a quantidade que ele está ganhando, né? No caso, são 2 que nós vimos ali. Tudo bem? Vamos fazer mais essa sétima e eu vou dar continuidade aos meus slides, tá bom? Eu precisava treinar isso com vocês, que é a parte menos prática da coisa, né? Então, vamos ver aqui na sétima. Os átomos de hidrogênio presentes na natureza podem ser representados. Mostrei isso daqui para vocês, né? Esse daqui é o nosso amigo próton, né? Ou próton, como queiram. Né? Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha, mas... Vou pegar o vermelho mesmo, pronto. Então, nós temos aqui a sua abundância, quase que 100%. O deutério tem a sua abundância aqui, e nós temos aqui só traços do trítio, né? Então, vamos aqui. Agora, responda. Como esses átomos são classificados? Qual é a característica? São o quê? Isótopos. Isótopos. Isso. Pois possuem o mesmo número de prótons, mesmo elemento químico. Isso. São isótopos. Não é, ó? É igual aqui, ó, tá vendo, ó? E eles são os únicos isótopos que têm nome específico. Tá? Esse daqui é o hidrogênio leve, também chamado de próton, né? O próton, como queiram. Esse daqui é o deutério, que é a água pesada. E nós temos o trítio, que também estão relacionados, os dois aqui, o deutério e o trítio, eles são relacionados ao resfriamento de usinas, né? A relação de radioatividade, né? Onde tem lá os reatores nucleares. Então, eles são usados para resfriar. A temperatura é quase 5.000 graus, então eles conseguem fazer esse processo de resfriamento. Na letra B, determine o número de prótons, nêutrons e elétrons em cada um deles. Bem, no hidrogênio nós temos um próton. Então, vou ver se coloco bem aqui, ó. Hidrogênio, ele tem um próton, ele tem nêutron, quantos? Zero nêutrons. Nêutrons? Nenhum. Zero. Isso. Nenhum. É zero nêutron. E quantos elétrons ele tem? Um. Né? O deutério é um Dzinho que representa, tá? Ele tem um próton, um nêutron e um elétron, eu acho. Um nêutron e um elétron, justamente. Um nêutron e um elétron. Vou botar aqui um Nzinho minúsculo. E o trítio, ele também tem um próton. 2 nêutrons. Ele tem 2 nêutrons e um elétron. Um elétron. Professor, mas como é que a gente vê o nêutron? É a diferença, ó. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Simples assim. Por isso que o hidrogênio... São isótopos, porque eles possuem a mesma quantidade de elétrons, ou de prótons. De prótons, justamente. Justamente, corretíssimo, tá? E na letra C, qual desses átomos é mais encontrado em um copo com água? O hidrogênio comum, porque ele aparece de forma mais abundante, eu acho. Isso, tá certo. O hidrogênio, né? Que é também chamado de hidrogênio leve. É o hidrogênio leve, tá? Então é o primeiro, 99% é dele na nossa existência. Então aqui também é uma questão facinha, ó. Facinha essa daqui, né? A oitava, eu termino com a nona e eu vou mostrar um slide para vocês. Observe a representação dos núcleos de átomos A a E. Então nós temos aí a representação onde o próton está em vermelho e o nêutron, esse cinza aí que vocês observam. Então temos A, B, C, D e E.
Escreva quais átomos são isótopos, ou seja, quais deles têm a mesma quantidade de prótons, não é isso? Qual deles tem a mesma quantidade de prótons? Então, nós temos que contar. Os vermelhos são prótons. Então, qual deles tem a mesma quantidade? Pode Na dizer? letra A. Na letra Pode. A? Diga lá, É diga. N14,7 e N15,7. Eu não sei falar o nome científico, mas é isso que eu botei. Isótopos. Ah, você já está na nona, né? Tudo bem, já vou É, porque relacionar, você tá tá certo. respondendo a nona. Você não tá respondendo a nona, não? Era a oitava, mas tudo Ah, bem. tá. Não, tudo bem, tá correto. Porque aqui também pede isótopos, tá vendo? Ó? É porque Tá eu pedindo isótopo, confundi. entendeu? Então, qual vai ser isótopo aqui? Será que eu posso dizer que Você é. a C e E, não é? As mesmas quantidades, ó, os valores são iguais, não é isso? Ó? Eu Então, veja que coloquei esses branquinhos são B, os D, nêutrons. C, E. C, E. Veja que os nêutrons, eles impedem, observe aí, ó, eles impedem, por exemplo, que os prótons se aproximem, tá vendo? Ó? Essa é a função deles. Então, é E e C, não é não? E qual é a outra? Tem outra? Tem aqui a D e a B, pode Tem B ser? e D. B e D, eu B e acho. D, né? As quantidades são as mesmas, né? Então, aqui, ó, 2, 4, 5, né? Eu tava Embora. já agoniada, porque todo mundo tava falando C e E. E eu coloquei C e E e B e D. Mas se a gente for ver, veja só. Bem aqui no D, observa o D. Bora olhar o D. E subindo aqui não pode existir. A proximidade dos prótons. Desse jeito não tem matéria. Vai existir a repulsão. Os dois são positivos. Tá incompleto, é? É porque tem a proximidade dos prótons. Eles Aí estão não juntos. pode. Não Esse é pode. o se choque, eu acho. Aí tem a repulsão. O As cargas atrito. são as mesmas. É. Tem a repulsão, tá vendo? Então são fatores que não dá para a gente comparar. Então, por exemplo, B e D eu não posso dizer que são, porque isso daqui nem existiria, né? No D nem existiria. No B tudo bem, se ele tivesse vinculado, separando essa que está junta, aí tudo bem, eu poderia dizer isso, né? Que as quantidades seriam as mesmas. Então também não posso relacionar o A e o B porque a quantidade não se iguala, né? Pela quantidade de prótons. Então é só E e C mesmo, C e E. C e E. Vamos ser mais exatos? C e E. Tudo bem? Então o D não dá para ser. Por isso aqui, tá? Por essa proximidade. Agora vamos para a nona, Joana. Os isótopos aqui têm a mesma quantidade de prótons. Então é o nitrogênio 14 e o nitrogênio 15. Né? Inclusive tem a mesma simbologia, né? Então os isótopos aqui é o nitrogênio 14 E o 15. e o nitrogênio 15. É o mesmo valor, isótopos isoeletrônico. Eita, tem vários, pera. O nitrogênio 14, o nitrogênio 15, que possuem 7 elétrons. O Cl35, Ar39 e K40, que possuem 18 elétrons. 7, 7, né? O 14 e o 15 dá para dizer que tem a mesma quantidade de elétrons. Isso é verdade. Né? Por exemplo, o cloro. Não dá para eu comparar o valor do cloro com os dos outros, tá? Ele está ganhando um elétron aqui, então tem 18. Então, o cloro, por exemplo, vou separar aqui, tá? O cloro menos, que é o 35 e o 17, ele é isoeletrônico do argônio. Tá vendo? Ó? Ele é isoeletrônico do argônio. Né? Por quê, professor? Porque ele está ganhando um elétron aqui, ó. Ah, professor, mas tem 17 elétrons. Pois é, da natureza dele, da natureza cloro. Mas quando ele forma o íon, indica que ele está ganhando um elétron. Então ele passa a ter 18. Isso não quer dizer que esse elétron é dele, tá? E o K, eu vi que tem dois positivos em cima dele. O cálcio, né? Tem Ah, dois K. positivos. Então é justamente dá para dizer que ele é isoeletrônico do potássio, né? Que ele vai perder. Não, não é do potássio. Ele também tem 18 Ele seria do elétrons, eu argônio. acho. Isso, seria daqui, ó. Ele e o Seria daqui. argônio. Os É, três justamente. possuem. Justo. Cálcio, argônio e cloro. Aí o N14 e o N15 também estão nessa posição, porque eu vi que eles têm 7 elétrons.
Eles são considerados isoeletrônicos, sim, porque se Também, é né? isoeletrônico, é a mesma quantidade de elétrons, né? Ou seja, Eles não além têm de nenhum. isótopos, também são isoeletrônicos. E são eletrônicos, porque Meu os elétrons são os Deus. mesmos, é a mesma quantidade. Nós não estamos vendo a formação de íons ali, né? Então, nós não podemos vincular. Então, eu posso também indicar eles aqui como iseletrônicos. E nos isobáricos, é só o Eu coloquei o potássio K, o potássio, e o AR, o arbônio. e argônio, justamente. E a gente fez questões, graças a Deus. Não é verdade? Vamos respirar um pouquinho. Amém, né, Amy? Vou falar aqui. Vou começar a complicar um pouquinho a cabecinha de vocês. Vou falar aqui sobre Bó, né? As piadinhas fracas de química. Qual é o arroto dos elétrons? Bó. Fraca essa, né? Mas existem, tá? Eu acho engraçado, porque eu não sei contar piada, então eu acho engraçado, entendeu? Mas vejam só, o Bó, ele pegou a teoria do nosso amigo Rutherford e transformou. O nome da teoria realmente é Rutherford-Bohr, que ele levou em consideração a presença do núcleo. Ele fez a relação dos elétrons estarem circulando ao redor desse núcleo. Só que ele dividiu o átomo em camadas. Ele fez a divisão do átomo em camadas. É como você cortar uma cebola, né? Você cortou a cebola aqui bonitinha, e aí você vê Ondas as camadas da diferentes? cebola. Oi? Foram ondas diferentes? Na verdade, não são ondas, ele chamava de raias, né? Ah, As sim. ondas só foram trabalhar em ondas quando ele entrou na questão do espectro eletromagnético, que é justamente o que falava o nosso amigo Isaac Newton, né? Aquele experimento do prisma que vocês conhecem aí, eu acho que vocês conhecem essa banda, né? Pink Floyd, tem uma capa do Pink Floyd, que tem um prisma, que é incidido uma luz branca e aparece a luz do arco-íris, né? Só para salientar a vocês sobre essa questão da região do visível, o que vem a ser região do visível é uma parte do espectro eletromagnético que nós conseguimos identificar, enxergar. Quando você olha para o arco-íris, você vê todas as cores, não vê? Olhou para o arco-íris bonitinho, né? Vai chover, aquelas gotículas de água recebem a luz do sol, né? A luz branca, e elas transformam a luz branca, é a junção de todas as cores, né? No caso, a cor branca é a junção, a união de todas as cores. Então, transforma aí nas cores que nós vemos. Só que eu te É de pergunto, Isaac Newton, né? Eu acho que o isso, negócio da luz. Isaac Newton, justamente. E que ele Veja comparou só, até as composições químicas, que ele era alquimista. justamente, ele era o cara, né? Então, veja só, quando você olha para o arco-íris, você consegue definir onde começa e onde termina uma cor? Sim ou Não, não? Ah, eu consigo ver o diretamente vermelho não. e eu consigo ver onde termina o vermelho. Sim, não Não dá. dá para distinguir. Né? Então, mediante essa relação é que surgiu novos modelos. Depois de Bohr, nós vamos ver o modelo de Sommerfeld. Porque o Bohr, o que ele dizia? Ele dizia que os elétrons eles eram estacionários, ou seja, quando eles estavam na sua órbita, girando, eles não ganhavam e não perdiam energia. Tá? Então, eles permaneciam ali. Eles só iam ganhar ou receber energia, né, no caso, ou perder energia, quando eles pulavam de camada, quando eles saíam da sua camada de origem para outra. Isso chama-se energia quantizada. Isso é uma relação de Einstein. Então, nós temos alguns estudiosos magníficos daquela época que já trabalhavam nessa relação. Lembrando que ele era contemporâneo de Einstein, Max Planck. Max Planck fez alguns cálculos, inclusive, sobre os comprimentos de onda, né? Falando Você sobre adora a esse Max luz. Planck, né? Você adora ele. Max Planck era o cara. Só para você ter ideia, o Einstein era fã demais do Max Planck. Ele ficou muito triste quando teve o estopim da Segunda Guerra, que Max Planck se alistou, né, no exército alemão, e ele disse horrores de Einstein porque ele foi embora, ele foi fugido, ele não quis. Né, ele chamou ele de antipatriota, então a amizade deles parou ali. Ele ficou muito triste em relação a isso.
Foi um cara muito além do Ai, tempo, gente, Max Planck. esse Hitler aí, ele é uma vergonha, entendeu? Então Com é certeza, nojo, com um certeza. Era um nojo. rapaz problemático, né? Era um rapaz problemático. Então, voltando aqui para o nosso amigo Bohr, decidiu fazer o seu estudo vinculado à luz, né? Ele trouxe aí algumas relevâncias, né, em relação ao que era dito lá pelo amigo Rutherford, né? Então, Rutherford, como eu falei para vocês, não conseguiu explicar algumas coisas no seu modelo. Ele não conseguiu fazer a relevância de algumas coisas, como, por exemplo, como é que o elétron não se chocava com o núcleo, né, com o próton. Se o próton era 1836 vezes maior do que o elétron, na verdade, então por que não se chocava? E outra, ainda tinha outro fator, as cargas eram opostas. Então a tendência era atrair, né? Haver atração. Então ele não conseguiu explicar isso daí, e a sua teoria foi caindo por terra, até que Bohr chegou com a física quântica e começou a fazer aí a relevância desses movimentos, né, desse estudo relacionado à luz. Então, vou espelhar aqui uma coisinha para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso, porque o meu computador está muito lento, ele está pedindo toda hora para eu reiniciar, porque ele fica instalando atualizações. Então, isso daí é chato. Já até coloquei algumas para ele só fazer atualizações quando eu desligar o computador. Deixa eu espelhar aqui. Pronto. Esse material, devo admitir para vocês que ele não é meu, é de um professor amigo nosso, professor Daniel, mas eu achei interessante o dele, porque ele aprofunda bastante. Eu preciso trabalhar com vocês de maneira bem profunda. Professor George, é Diga. verdade que, segundo a teoria do Bohr, se o elétron cai de um nível de energia quantizado para outro, ocorre a liberação de energia na forma de luz? E, na verdade, isso acontece quando ele volta. Então, por Não é exemplo, deixa quando eu dar um ele, exemplo. não é quando ele cai, não, no nível de energia quantizado? É quando ele sai do seu nível, que é de menor energia, e vai para um nível de maior energia. Então, ele saiu do Ah, nível 1 e foi para o nível 4. Então, ele recebeu energia, né? Então, saltou para esse nível. Ficou girando naquela órbita daquele nível, e quando ele retorna para o seu nível de origem, ele libera aquela energia que ele recebeu. Então, essa energia que ele recebeu são ondas eletromagnéticas, é na luz. forma de luz. Isso. Então, essa luz, ela é visualizada no espectro eletromagnético, e Ah, ela indica os elétrons, né? Então, no veja único só. comprimento de onda. No único comprimento de onda. É? Isso, justamente. E é a Entendi. relação, inclusive, Joana, de identificação dos elementos, dos átomos de elementos. O sódio, por exemplo, aquela lâmpada amarela de luz amarela, né, que vocês veem na iluminação pública, ela tem a presença de sódio. Observa, quando sua mãe estiver preparando comida, pega um pouquinho de água com sal, mistura ali, né, água com sal, joga na chama, ela vai ficar amarela, um amarelo intenso, aquele amarelo ovo. Indica o quê? Que nós chegamos no comprimento de luz, né, do comprimento de onda relacionado a átomos de sódio. Então, os fogos de artifício, aquelas pulseirinhas que brilham no escuro, aquele interruptor que antigamente ficava acesinho à noite, todos eles seguem a teoria quântica do nosso amigo Bohr. Então, até hoje ela funciona, tá? Hoje não, que esses interruptores, eles não têm mais aquela luminescência, né? Não fica mais iluminado. Então, a luz, ela passa, esses elementos, né? Os compostos, eles passam o dia todo absorvendo aquela luz. E quando a gente apaga, que fica tudo brilhando, é porque ele liberou aquela luz e voltou para a sua camada de origem, né? Para a sua órbita. Então, houve a liberação daquela energia em forma de luz, de onda eletromagnética, ok? Joana tá indo com tudo, hein, Joana? É isso aí. Ok. É isso Ai, aí. ai. Bora lá, vou mostrar aqui um pouquinho dele, mas eu vou trazer mais coisas, tá? Vou trazer mais coisas, não se preocupem. Vou mostrar aqui uma historinha dele. Vocês vão ver como ele era um cara legal, né? Eu acho que vocês ainda não viram, não apareceu ainda para vocês. Deixa eu ver. Agora sim, né? Agora vocês já estão vendo. Então, Bohr, né? O Niels Bohr. O cara era
muito amigo do nosso amigo Einstein, utilizou inclusive as suas teorias junto com Max Planck para poder desvendar o mistério do átomo, né? Então, ó, fundamentou-se na teoria quântica de radiação em 1900, de Max Planck, onde ele fez aqui a relação, né, com essa fórmulazinha que vocês estão vendo, né? Ó. Tem várias fórmulas que eu posso mostrar depois para vocês. Tem uma fórmula que nós calculamos, faz a relação do comprimento de onda, né, onde nós temos aqui a constante de Heisenberg, 1 sobre o nível energético, né, nível 2, que nós definimos, com esse nível ao infinito. Gostou dessa? Maravilha, hein? Já pensou utilizar essa forma para comprar um pão? Já me perguntaram isso. Professor, para que eu vou utilizar essa forma para comprar pão? Ora, se você quiser calcular aí a relação quântica da chama onde esse pão foi feito, você pode fazer sim esse cálculo. Agora, se você só quer comprar o pão, não há essa necessidade. Então, só é utilizado para quando há necessidade. Então, nós temos alguns cálculos. Um desses aqui, ó. Esse daqui é o comprimento de onda, tá? Que é a formaçãozinha do lambda. Vocês veem isso na física. Vocês vão ver isso com Christian, ou se já não viram. Então, eu não sei desenhar muito bem o lambda, é mais ou menos isso, né? Comprimento de onda, constante de Heisenberg. Eu tenho aqui um sobre os níveis, que é o nível de Bayman, nível de Lyman. Então, nós temos alguns níveis relacionados aí aos saltos quânticos que a Joana me perguntou. Então, Max Planck, ele propôs que a energia não se propaga num modo contínuo, mas em pacotes de energia, o chamado quanto. Eu lembrei agora desse quanto. Vocês conhecem o cantor Gilberto Gil. Não sei se vocês conhecem ele. Gilberto Gil é um poliglota, é um cara muito além do tempo dele, na minha opinião. Ele fez uma música chamada Quantum. Olha só, olha o nome da música. Ele fez a música relacionada à física quântica, física e química quântica. Utilizando as melodias da sua música, a fundamentação da química e física quântica. Então era um cara muito além do tempo. Eu me lembro de uma prova de química quântica que eu paguei na universidade, que a prova era a música do Gilberto Gil. Nós tínhamos que deduzir a teoria quântica na música do Gilberto Gil. Olha só como o cara tem uma certa importância, né? Além da musicalidade que exala dos seus poros. Então, só para fazer essa relevância aí de que a química não é só matemática, a física não é só matemática, tá? Não pense só na parte exata, ok? Então, voltando para cá, estão vendo esses cálculos aí? Eita, meu Deus, vou ter que usar esses cálculos. Calma, agora não. Vai ter o tempo certo para utilizar a parte quantitativa, tá? Vai ter o tempo certo. Então, aqui, ó, essa teoria relacionada é a constante de Max Planck, que vocês estão vendo aqui, né? A energia quantizada, que é a energia que esse elétron vai receber, né, na sua órbita, é o pacotinho de energia, pronto. É o teu pacote de internet. Tem quantos mega na tua internet? Eu tenho 100 mega. Beleza, então o teu pacote é aquele dali. Quando acaba, tem que renovar o teu pacote. Então, é a chamada energia quantizada. É o pacotinho de energia que os elétrons têm para ficar girando na sua órbita, sem que ocorra o choque, né, entre o próton e o elétron, sem que ocorra essa atração. Então, nós temos a energia quantizada, que é o quanto de energia. Nós temos a constante de Planck, que tem o valorzinho que vocês estão vendo aqui, 6, tá bem aqui embaixo, tá vendo? 6,626 vezes 10 a menos 34 kJ/mol. Então, tem um valor, né, relacionado. E temos a frequência de onda, onde, se eu estou falando de luz, de radiação, de energia, ele vai ter onda, né, porque está relacionado aí com o comprimento. Não é isso? Então, nós temos aqui a onda, né, que faz o comprimento. Lembrando que os elétrons, eles se propagam no vácuo formando onda, não é? Então, nós temos toda uma relação. Então, aí vamos falar de Albert, né? Nosso velho amigo Einstein, ele também foi uma das inspirações de Bohr para poder desenvolver o seu modelo. Então, Albert Einstein propôs que a própria radiação eletromagnética era quantizada, ou seja, a luz. Então, se eu encostar bem aqui uma lâmpada fosforescente e ela aquecer, né, ela vibrar os meus elétrons, ele vai saltar quanticamente. Então, nesse salto vai haver a formação de luz, né, a formação da propagação, a onda eletromagnética, que é a luz, ok? Então, ó, um raio de luz viajando no espaço é, na verdade, um fluxo de pacotes de energia denominado de fótons. Para quem não sabe, crianças, o Einstein,
ele ganhou o prêmio Nobel não pela teoria da relatividade, ele ganhou o prêmio Nobel pelos fótons de energia, pelos fótons de luz, vocês sabiam disso? Foi pelo raio laser. Então, quando ele falou de fóton, ele desenvolveu o raio laser, então saiu daquela cachola ali, saiu daquela ideia de ondas eletromagnéticas, ok? Voltando aqui, chamados fótons, veja aí, ó, fundamentou-se na teoria quântica as ondas eletromagnéticas. Então, a onda, ela se propaga no vácuo dessa maneira que vocês estão vendo. Tem o pico, né, e tem o menor pico, quando ele está fazendo lá embaixo. Então, nós conseguimos calcular o comprimento e a frequência dessas ondas. E foi através desses cálculos que ele desenvolveu o seu modelo, através das ondas eletromagnéticas. Então, ó, o fundamento da teoria dele, a teoria quântica, foi justamente calcular aí, no caso aqui, a frequência, né, isso, ó, nós temos aí a frequência relacionada, o comprimento de onda, né, e nós temos a velocidade da luz, que está vinculada também. Então, nós temos essa relação direta. O Christian vai trabalhar muito esses cálculos com vocês. Pode esperar aí. Tá? Pode esperar esses cálculos diretamente com o meu amigo cabeludo Christian. Então, prosseguindo aqui, olha aí o que eu falei para vocês sobre a região do Ele tá visível. careca agora, porque os alunos passaram para engenharia. A maioria. Nossa, eu fiquei passada. Um monte de gente passou para Né? engenharia, né? Que bom. Isso é sinal de que a Exatas está funcionando, tá vendo aí? A Exatas está funcionando. A galera partiu para cima com vontade. Então, veja só, para concluir aqui o meu raciocínio. Olha o que é o espectro eletromagnético. Então, a nossa visão, ela está bem aqui, ó. Ela está entre essas duas frequências. Então, tudo que nós conseguimos ver está entre essas frequências. Então, por exemplo, o arco-íris, né? Nós estamos vendo aqui o arco-íris. Eu consigo visualizar essas cores. Eu não vou conseguir ver o ultravioleta. Eu não vou conseguir ver o raio-x. Eu não consigo ver os raios gama. Não é isso? As frequências, elas fogem à minha, né? Fogem à relação do visível. Então, dentro dessa relação, foi que identificou-se aí, inclusive, o DNA dos elementos. Como eu falei para vocês, o sódio ele tem uma luz amarelada. E essa luz é da natureza do sódio. Outro elemento não tem essa mesma representatividade. Então, tem a ver com o salto que esses átomos fazem, com o salto que os elétrons dos átomos são capazes de fazer dentro das suas órbitas. Então, aqui foi o que o nosso amigo Isaac Newton viu, né? Ele fez o prisma, adicionou a luz no prisma, essa luz, que é uma luz branca, né, a luz branca que vem daqui, né, se propaga no Sol, especificamente, quando a gente vê o arco-íris, né, a luz branca aqui, ela vai se transformar, vai haver a transformação, a refração, a reflexão, e nós vemos aqui aquela coisa linda, que é o arco-íris, né, as cores diversas, né, que eu consigo ver onde começa, mas não consigo ver onde termina. Então, Bohr definiu essa representatividade como sendo camadas. O átomo para Bohr não era mais aquele sistema planetário, mas tinha ali o núcleo, que era a representação dos prótons, e os elétrons estavam em camadas, circulando de maneira estacionária com seu quanto de energia aplicado pela teoria de Max Planck. Então, eles circulavam ali. Quando recebiam energia por alguma ação, ou calor, ou mesmo luz, ondas eletromagnéticas, o que ele fazia? Ele saltava, saía do seu nível de energia, que era o mais baixo, e ia para um nível mais alto. Então, nesse salto, ele obviamente que precisava retornar para o seu nível. Retornava, liberando a energia que foi absorvida em forma de luz característica, que até hoje funciona quando vocês vão lá para a Copacabana assistir os fogos de artifício no fim do ano. Aquelas cores bonitas que vocês veem, todos são elementos químicos colocados lá, que têm as suas cores características. Só que esse espectro eletromagnético também foi estudado com o chamado espectro de linha, que é muito mais específico, onde eu consigo calcular a frequência direta dos elementos, tá bom? Eu estou falando de coisas um pouco mais avançadas, tá? Então, às vezes, a minha linguagem é desconhecida para vocês, tudo bem? Aí é o espectro, ó, daí é a capa do CD do Pink Floyd, né? Quem conhece Pink Floyd tem aí essa representação, né? Foi mais ou menos isso que o nosso amigo Isaac Newton fez e conseguiu verificar aí a representatividade do comprimento de onda e das ondas eletromagnéticas, que é a luz. Então, o espectro atômico, ó, esse daí é o de linha que eu falei para vocês. Esse de linha, ele mostra aqui espaços em preto, né? Tá vendo, ó?
Mas os outros elementos que são representados estão todos aqui na forma de linha. Não é mais o arco-íris. Ele pegou o arco-íris e conseguiu transformar o arco-íris com as suas frequências corretas. Então, eu consigo ver o espectro do elemento. Então, quando eu quero saber o elemento existente em uma estrela, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver o espectro dessa estrela. Lá eu vou dizer, olha, nessa estrela tem o hélio, nessa estrela tem um sódio, nessa estrela tem o hidrogênio. Por quê? Porque cada um tem a sua característica, cada um tem o seu DNA relacionado ao espectro. Então, o espectro de linha é o perfeito, é o que indica realmente o que tem. Olhei para o Sol, lá tem o hélio. Então, o que é que eu vejo do hélio? No espectro dele, essas cores, ó. Essas cores aqui, todas representam a existência e a presença de átomos de hélio. Mesmo jeito é o do sódio. E o que se destaca do sódio é essa cor aqui, ó. Essa cor está dentro da nossa região do visível. Essas outras eu não consigo ver. Não dá para eu ver, mas elas existem, tá? Ela foge à minha região, ao que eu tenho como o visível, o que eu consigo realmente visualizar. Tudo bem? Aqui é o modelo dele especificamente, ó. Ele pegou lá o modelo atômico do nosso amigo Rutherford, minha aula terminou, vou só parar bem aqui, tá? Pegou lá o modelo de Rutherford e fez aí esse procedimento, como se fosse uma célula, né? Dá até para lembrar do outro careca nosso aí, que é o Francis. A célulazinha, eu tenho aqui as camadas, né? Vocês estão vendo o átomo no centro, né? O núcleo, e as camadas correspondem aí à eletrosfera que dizia o nosso amigo Rutherford. Então tem toda a relatividade dele, toda a relevância, não é à toa que os livros dizem que o modelo não é modelo de Bohr, é Rutherford-Bohr. É Rutherford-Bohr. Então, é isso daí, ó. O modelo é esse, tá? Ele pegou ainda de teoria de Rutherford e adicionou as suas, direcionadas aí a um novo modelo, ok? Ele ganhou Esse daí é ganhou algum prêmio, o Bohr? Ganhou. O Bohr ganhou, sim. Desenvolveu muita coisa, especificamente nesse modelo dele, depois desse modelo dele foi que surgiu a chamada química quântica. Foi aqui que surgiu a química quântica. Isso era física. Ele é o pai da química quântica? É um dos, não é o. Né? Ele é um dos. Porque tem outros estudiosos. Inclusive, a gente vai ver o de Broglie, a gente vai ver o próprio Heisenberg, que era físico, mas também ajudou a desenvolver essa questão de não conseguir estudar movimentos dos elétrons. Então, ele conseguiu mostrar que os elétrons se movimentam de maneira probabilística. Como assim? Ele pode ser formando ondas ou pode ser como partícula, que foi justamente o que disse de Broglie, que foi outro estudioso que também ganhou o prêmio Nobel. Tá? Então, são vários estudiosos ganhadores de prêmio Nobel aí. Então, esse daí que você está vendo, essa estrutura, você vê aqui embaixo, é justamente o que nós falamos de emissão de elétrons, né? No caso, as ondas eletromagnéticas. Então, veja que para cada nível tem aqui um espectro, né? Ó. Esse espectro é chamado espectro de linha. Então, quanto mais próximo eu tenho aqui do núcleo, eu tenho uma cor diferente. Então, vai se afastando e eu consigo calcular essa distância, né? Esse salto de nível. Foi naquele cálculo que eu fiz no início para vocês, tá? Eu consigo fazer esses cálculos mediante aí os níveis de energia que são relacionados aí às suas energias quantizadas. Tudo bem? Eu vou parar aqui porque eu já enchi a cabeça de vocês. Eu tenho certeza que o outro professor vai ficar olhando para vocês e dizer assim, meu Deus, o pessoal não está falando, mas porque eles assistiram a aula de química do professor George. Ele falou várias e várias coisas de quantizadas, de saltos quânticos, enfim, ele encheu a cabeça de vocês. Eu espero que tenha enchido mesmo e que vocês tenham absorvido boa parte do que eu falei hoje. Tá bom? Atividade para casa, página 150. Olha a professora chegando aí, ó. Eita, baguncei. Baguncei a brincadeira. Professor Daniel, desculpa, eu tô saindo, tá? Eu falo demais. Tchau, gente. Página 155 e 156, viu? Concluam e a gente termina a aula de hoje, tá bom? Eu fiz a do roteiro, a 180 e 181. Eu ainda tô fazendo distribuição eletrônica. Pois comece. Pode começar. É porque eu precisava enfatizar isso daqui